Olá, eu sou Cássia Morato e no vídeo de hoje minha intenção é de conversar com você sobre um assunto que é muito interessante porque diz respeito à nossa vida interna, nossa vida íntima, como nós cuidamos de nós mesmos, da nossa saúde mental, da nossa possibilidade de ser feliz, que são os nossos hábitos mentais. Na realidade, nós não fomos educados para, primeiro, observar nossos hábitos mentais e atuar nesses hábitos mentais de forma consciente. Lamentavelmente, isso não é algo que nossas mães jamais foram capazes de nos alertar, a maioria delas nem tem consciência disso, e nem na escola a gente também foi alertado a perceber que isso é algo que eu posso atuar de forma consciente. Então vamos olhar um pouco para os nossos hábitos mentais e falar daqueles, pelo menos, os mais recorrentes. O primeiro hábito mental que eu gostaria de apontar é o hábito que a gente observa muito com clientes ou até pessoas conhecidas, de revisitar as nossas histórias de dor ou de sofrimento, né? De compartilhar ou conosco mesmo, contando para nós aquelas histórias, né? Eu não merecia aquilo, não precisava ter passado por aquilo, olha que desagradável quanto eu sofri, ou de compartilhar isso com terceiros, de numa conversa falar do passado e contar da nossa dor. Esse é um hábito que não nos favorece muito, em função de que ele nos permite experimentar toda aquela dor, fazer essa dor recrudescer. Então, ficar atento. Quais são os meus principais diálogos mentais que me levam a revisitar meus momentos de dor? Um outro hábito mental importante e que raramente a gente trabalha de forma consciente é: eu estou mais... Para onde é que eu estou apontando a minha lanterna? Eu estou valorizando o quê? Eu sou hoje capaz de viver o meu presente? Tem um livro muito bacana, escrito pelo Dr. Richard Moss, em que ele explora esse tema o livro inteiro. O livro chama-se A Mandala do Ser, e ele criou um modelo que é destinado ao autoconhecimento e autodesenvolvimento, que ele chamou de Mandala do Ser, e que tem o formato de um círculo. Você pode imaginariamente comparar esse modelo a um queijo cortado em 4 pedaços. Então, lá no primeiro quarto, né, ele situou o primeiro quarto como quarto do eu. São aquelas reflexões que nós normalmente fazemos e que estão voltadas para o nosso interesse, nosso foco, nossas emoções, nossas reações ou expectativas. Então é o discurso em que eu me torno protagonista de tudo. E isso daí me deixa prisioneiro, porque eu não consigo enxergar a visão do outro, eu não consigo enxergar as possibilidades, eu só consigo enxergar minhas expectativas e ansiedades. O segundo quadrante, o Dr. Richard Moss chamou de os outros. E nesse segundo quadrante estão todas as nossas opiniões de quanto os outros são responsáveis pela nossa dor atual. Ah, eu não sou feliz porque o outro faz isso, porque o meu chefe não deixa, porque o meu colega me atrapalha. Então, tudo aquilo que eu reputo ao terceiro, o meu fracasso atual ou a minha insatisfação atual, está lá no quadrante do outro. O terceiro quadrante, o Dr. Richard Moss chamou esse terceiro quadrante de o passado. São todas aquelas reflexões que me transportam para as minhas experiências anteriores. Aquilo que eu vivi, que me trouxe até aqui, que de certa forma me causa desconforto. E, queiramos ou não, o nosso passado só tem coisas que a gente não pode mudar. Ele nos serve de bagagem e de fonte de consulta para o que eu faria diferente. Mas fora disso, viver no passado nos proporciona frustração, no mínimo, porque nós não podemos mudar, já passou. E o quarto quadrante é o futuro. São todas aquelas reflexões que nos alimentam e nos enchem de incerteza. Será que eu vou ser capaz? Será que vai dar certo? Será que o outro vai entender? Será que eu vou chegar lá? Será que o cenário vai permitir? Essas reflexões são ilações que a gente não tem como provar agora. E o que o Dr. Richard Moss aponta no modelo é que só tem um ponto nessa mandala, que de fato retrata todas as nossas possibilidades de sucesso e de realização pessoal, que é exatamente o centro da mandala, e que o centro da mandala representa o momento presente, o agora. Ficar atento, então, ao quanto eu sou capaz de mergulhar e de desfrutar do momento presente é uma habilidade importante e que precisa ser conscientemente cultivada. Uma outra habilidade, um outro hábito mental é como é que você lida com o seu corpo.
Você observa seu corpo em que situações, você está presente nas reações do seu corpo em que momentos, onde é que a sua dor se acumula no seu corpo, ou quais são as mensagens que o seu pensamento dá para o seu corpo. Se você diz, eu estou ficando doente porque eu estou ficando velho, a possibilidade de você envelhecer com saúde, ela tende a diminuir muito. Então, observe que mensagens você envia para o seu corpo e como que o seu corpo reage às suas experiências. Esse é um hábito mental que, no mínimo, garante que você se trate melhor e, claro, possa até desfrutar o momento presente. Por exemplo, durante um banho. Ao tomar banho, sentir a água deslizando pelo seu corpo, observar a textura do shampoo, a temperatura da água. Ao desfrutar de uma refeição, perceber o sabor, a textura do alimento, a temperatura e os temperos que estão ali exercitando e estimulando o seu paladar. Tudo isso são caminhos para ser mais presente na vida. Um outro hábito mental importante é como é que você trabalha para sustentar emoções positivas e o quanto você também cultiva ou preserva sentimentos desagradáveis. Isso daí envolve escolha, mas a pergunta é, nós estamos conscientes de que isso é uma escolha? E se não estávamos até aqui, o que podemos fazer daqui para frente para trabalharmos isso de forma consciente? Cultivar, sustentar mais emoções positivas e raciocínios, elucubrações mentais que estão lá no seu pensar, que vão tornar você alguém mais empoderado, mais motivado, mais disposto e mais capaz. Um outro hábito mental importante é o hábito de o quanto você é capaz de se perdoar ou o quanto você alimenta suas culpas. Você é capaz de aceitar mesmo a sua humanidade, a sua falibilidade e até sentir compaixão por suas dificuldades ou erros? Ou você é o tipo de pessoa que, diante do seu fracasso, do seu erro, de um equívoco, é incapaz de se perdoar e ainda fica se culpando, como se estivesse chicoteando a si próprio? Esse hábito mental é um hábito que te favorece ou não? O quanto você está consciente de que isso daí é algo recorrente? Quantos por cento do tempo você passa se culpando? Praticar a autocompaixão, a autoaceitação, é uma habilidade que pode ser desenvolvida desde que estejamos conscientes de como a gente lida com os próprios erros e que consequências isso vem trazendo para nós. Um outro aspecto bem bacana é que todos nós, por sermos seres humanos, temos que conviver com o desejo. E o desejo muitas vezes nos leva a desejar situações, cenários ou coisas que não estão conosco, mas que estão com o outro. E isso daí tem um nome: sentir inveja. Mas a nossa inveja, ela pode ser transformada em algo positivo. A inveja, ela pode sofrer uma releitura como uma admiração. Se eu admiro alguém, eu quero me esforçar para ser algo parecido com essa pessoa. Porque a gente não pode se enganar. Ter algo prescinde que primeiro eu me torne em alguém que pode ter seja esse bem, essa conquista, esse cenário ou essa experiência. Eu preciso ser antes de ter. Então, ao transformar a minha inveja em admiração, eu posso começar a me perguntar, para eu chegar aonde essa pessoa está, quais são as coisas que eu preciso aprender? Quais são as habilidades que eu preciso adquirir? Qual é o caminho que eu preciso percorrer minimamente para me tornar alguém que tem acesso a essa experiência, a esse cenário, a essa situação? Outro aspecto importante, um hábito mental, é como é que eu me trato diante de algo que eu não controlo? Diante de um imprevisto qualquer. Faltou papel para terminar um trabalho importante que eu preciso apresentar lá na minha empresa. Ou eu estou diante do cliente, um insumo importante que faria parte dessa prestação de serviço não apareceu. Alguém faltou, o equipamento quebrou, meu fornecedor não entregou. Como é que eu reajo? Eu surto? Eu digo para mim que isso jamais podia ter acontecido? Eu começo a fazer autoflagelação? Eu escondo? Ou eu sou capaz de pensar o que é mais prioritário agora?
eu sou capaz de ter foco no futuro e na solução, sou capaz de admitir meus erros e até de criar mecanismos para garantir a continuidade daquela relação que está em jogo ali. Então, se observar como é que você trabalha consigo diante de coisas que você não controla, como é que você lida com os imprevistos. Um outro aspecto que também envolve uma postura mental, um hábito mental, é como é que você lida com seus erros, com seus fracassos. Você se culpa, você se envergonha, você se esconde, você não gosta de falar dos seus fracassos, tem pavor que as pessoas te vejam numa situação de vulnerabilidade, se protege por isso, ou você admite e procura se desenvolver. Eu digo que uma coisa que é justa com cada um de nós é quando a gente usa, ao se comparar, a gente se compara conosco mesmos. Né? Eu me comparo com a pessoa que eu fui ontem. O que é que eu preciso desenvolver? O que é que eu já desenvolvi? Essa é uma comparação justa. Agora, quando eu começo a me comparar com outras pessoas que não são eu, que não têm a minha história, a minha bagagem, os meus valores ou os meus propósitos, eu começo a fazer comparações que são muito doídas e que tornam o meu erro mais importante. O erro é parte de qualquer caminhada. Né? O fracasso é parte de qualquer caminhada. Só erra aquelas pessoas que fazem. Quem não faz não erra, só critica. Então, observe como é que você lida com os seus fracassos. Os seus fracassos têm sido fonte de autodesenvolvimento para você? Você se deparasse com uma situação de erro, de fracasso passado, sabe direitinho o que você teria que fazer diferente para não experimentar aquilo de novo, ou para se dar bem? É uma pergunta que te empodera e que aumenta a sua chance de melhorar seus recursos. Um outro aspecto importante, que é um hábito mental, é como é a minha relação com o aprendizado. Eu digo para mim que eu não tenho mais nada para aprender. Eu tenho resistência a aprender com o novo ou a mudar. A mudança causa dor porque ela nos tira do ponto de conforto. Mas ela é uma grande oportunidade de desenvolvimento e de aprendizado. Os nossos maiores momentos de crescimento foram vividos durante uma mudança, diante de algo novo, e eles nos trouxeram como maior bônus aprendizado, maturidade e crescimento. Um outro hábito mental é diante de alguém que pensa diferente de mim, que acredita em coisas diferentes de mim, ou que tem um estilo de vida que eu não teria, eu rechaçar, desaprovar e desejar que essas pessoas pensassem como eu, fossem como eu, ou acreditassem nas coisas que eu acredito. Além disso daí, ser desrespeitoso é muito ruim para mim, porque ao não aceitar quem o outro é, eu perco a oportunidade de apreciar a diferença e também de entender que a diferença enriquece o mundo. E outra coisa, é uma expectativa realista acreditar que eu posso mudar a pessoa, transformar o mundo desse jeito, falando para os outros aquilo que eu acredito? Aceitar as pessoas como elas são é uma parte importante de ter leveza nas relações. Porque eu sou responsável pela minha autotransformação. E como coach, o meu papel é contribuir para que o outro enxergue e ele dê o passo de se transformar. O coach não muda ninguém. Você não muda um cliente que não quer. Você só pode contribuir com aquele que deseja. Deseja algo, alguma posição, chegar a um objetivo qualquer. Com esse nós podemos contribuir. Um outro hábito mental, finalmente, é como é que você se cuida em situações negativas. Você se mantém focado no problema, sofre como uma barata tonta, se culpa, ou você consegue encontrar uma solução prática? Todas as vezes que a gente está reclamando, sofrendo ou culpando alguém, a gente está com foco no problema e no passado. E todas as vezes que a gente tem uma solução prática a propor, ou pelo menos estamos voltados a buscar uma solução qualquer, o nosso foco está voltado para o futuro e para a superação do obstáculo atual. Então, esse é um hábito importante que é muito presente porque nós o tempo todo nos deparamos com desafios, com situações negativas ou com as quais a gente tem que lidar, a despeito de nem sempre desejar ter se envolvido naquela situação. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu crescimento pessoal e possa contribuir
com o trabalho que você exerce aí na sua prática diária. Até a próxima e um grande abraço.